O final do verão de 2022 na Ucrânia, que corresponde entre junho e agosto, revelou-se um período devastador para as forças russas. As forças ucranianas avançavam sobre Kherson, ocupada pela Rússia ao sul. A cidade tinha sido o maior prêmio da Rússia desde então. Kherson corria o risco de ser perdida na contraofensiva ucraniana. Crucialmente, à medida que as forças ucranianas avançavam, unidades russas inteiras corriam o risco de serem cercadas. Muitas delas praticamente abandonaram a região rumo ao sul, para a Crimeia, e outras marcharam rumo a Zaporísia. A opinião dentro da administração russa era que uma perda tão catastrófica poderia ser um gatilho potencial para a utilização de armas de alta destruição em massa, esquecidas de sua natureza avassaladora, as armas nucleares. De acordo com um alto funcionário dos Estados Unidos, para o repórter e especialista Jim Ciuto, se um número significativo de forças russas fosse repelido, se suas vidas fossem destruídas como tal, isso seria uma espécie de precursor de uma ameaça potencial diretamente no território russo. Muito provavelmente estivesse se referindo à Crimeia, ou também contra o Estado russo, a existência da Rússia. Naquela época, em Kherson, havia sinais crescentes de que as linhas russas poderiam entrar em colapso. Dezenas de milhares de soldados russos eram potencialmente vulneráveis. A Rússia estava perdendo terreno muito rápido dentro do território soberano ucraniano, e não dentro da Rússia. Mas as autoridades norte-americanas estavam preocupadas com o fato de o presidente russo, Vladimir Putin, ver as coisas de forma diferente. Ele disse ao povo russo que Kherson era agora parte da própria Rússia, através da anexação constitucional aprovada pelo parlamento russo, e, portanto, poderia considerar uma perda devastadora como uma ameaça direta para ele e para o Estado russo. De acordo com dois funcionários muito familiarizados com as questões militares e de segurança dos Estados Unidos e da Ucrânia, disseram recentemente para o jornalista Jim Ciuto que a Rússia poderia encarar um ataque nuclear tático como um elemento dissuasor contra novas perdas de território controlado pela Rússia na Ucrânia, bem como qualquer potencial ataque à própria Rússia. Inclusive, no final de 2022, os Estados Unidos começaram a se preparar rigorosamente para a possibilidade da Rússia atacar a Ucrânia com uma arma nuclear, no que teria sido o primeiro ataque nuclear na guerra desde que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki há quase 80 anos, diante de um império japonês quase sob rendição e com a Alemanha já esgotada. A administração Biden estava especificamente preocupada com a possibilidade de um ataque nuclear tático de campo de batalha. Antes mesmo do verão ucraniano de 2023, surgiram detalhes exclusivos sobre o nível sem precedentes de planejamento de contingência nuclear realizado por altos funcionários membros da administração Biden, que permaneciam cada vez mais alarmados com a situação. O que levou a administração Biden a chegar a uma avaliação tão surpreendente não foi um indicador, mas uma coleção de desenvolvimentos, análises e crucialmente novas informações altamente sensíveis que nenhum público teve acesso até o momento. No entanto, tive prazer em revisar alguns relatórios lá do verão ucraniano de 2023 e pude constatar, através de artigos e notícias e dados de autoridades americanas, europeias e ucranianas, que as preocupações americanas vinham de pontos realmente alarmantes. O primeiro deles que eu constatei foi o anúncio oficial do acordo entre Rússia e Bielorrússia em março de 2023 para a implantação de armas nucleares táticas no território vizinho, na Bielorrússia, um vizinho muito sagaz e fronteira norte com a Ucrânia. O anúncio de Putin ocorreu no momento em que se elevavam as tensões com o Ocidente sobre a guerra na Ucrânia, enquanto alguns comentaristas russos especulavam sobre possíveis ataques nucleares. Para Moscou, o acordo com a Bielorrússia não violou os acordos de não proliferação nuclear. Inclusive, os Estados Unidos estacionaram dezenas de armas nucleares no território dos seus aliados europeus durante décadas. Sem dúvida que o anúncio do acordo bilateralmente veio das perdas em Kherson, e o trabalho das forças de mísseis estratégicos da Rússia permitiu que em pouco menos de 3 meses a Bielorrússia começou a receber armas nucleares táticas do tipo Iskander. Já visitou a nossa loja do Área Militar?
temos mais de 70 itens exclusivos e de alta qualidade na loja, como camiseta e canecas. Acesse mapenca.com/área militar e cada compra ajuda muito o meu trabalho. O 9K720 Iskander é um míssil balístico rodoviário de curto alcance de até 500 km, usando lançador com tração comum e veículos de apoio. O sistema também pode disparar os mísseis de cruzeiro 9M728 e 9M729. Diferente de outros sistemas, o Iskander pode atingir velocidades hipersônicas terminal de Mach 6, ou seja, 7.000 km por hora, atingindo uma altitude de até 50 km. Características importantes que entregam medo a qualquer adversário, mesmo a Ucrânia e os Estados Unidos tendo em mãos sistemas de última geração antiaéreo, como aos sistemas Mi-104 Patriot. Toda essa tensão somada causava medo no governo de Joe Biden. Foi o que afirmou os altos funcionários do governo em anonimato para o jornalista Jim, descrevendo a ameaça de ataque nuclear não apenas hipotético, também se baseava em algumas informações coletadas pelos Estados Unidos, muito provavelmente em relação aos sistemas Iskander equipados com ogivas nucleares que estavam sendo implantadas na Bielorrússia. Durante esse período, no final do verão ao outono de 2022, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, convocou uma série de reuniões para implementar planos de contingência no caso de haver uma indicação muito clara de que estavam prestes a fazer algo, atacar com uma arma nuclear, ou se o fizessem, como os Estados Unidos responderiam, como tentariam evitá-lo ou dissuadi-lo. Ao mesmo tempo em que as tensões cresciam com as ameaças nucleares emitidas por políticos russos e a implantação definitiva de ogivas táticas na Bielorrússia, outro problema surgiu que engrossava ainda mais as possibilidades de ataques. Moscou passou a circular uma nova história, possivelmente de bandeira falsa, sobre uma bomba suja ucraniana. Aqueles artefatos explosivos convencionais que poderiam estar contaminados com materiais radioativos, que as autoridades norte-americanas temiam que pudesse servir de cobertura para um ataque nuclear russo. Em outubro de 2022, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, fez uma série de telefonemas para autoridades de defesa dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Turquia, dizendo que o Kremlin estava preocupado com possíveis provocações de Kiev envolvendo o uso de uma bomba suja. Os Estados Unidos e outras autoridades ocidentais rejeitaram as advertências russas. Ainda assim, o embaixador da Rússia na ONU entregou uma carta diretamente às Nações Unidas, detalhando a mesma alegada ameaça. As autoridades russas alegaram que a Ucrânia construiria e detonaria uma bomba suja contra as forças russas e depois culparia a Rússia pelo ataque. Foi então que as agências de inteligência ocidentais receberam informações de que havia agora comunicações entre autoridades russas discutindo explicitamente um ataque nuclear. Esta é a primeira informação pública divulgada por uma autoridade dos Estados Unidos e que nenhum de nós tinha ciência até então. O ataque não aconteceu até o momento, mas isso forçou os Estados Unidos a se prepararem para um ataque nuclear de qualquer natureza da Rússia. E como Washington evitou esse possível ataque, será que as autoridades russas interceptadas permitiram ser descobertas para pressionar algum ponto do debate? Os Estados Unidos agiram rapidamente. O secretário de Estado Antony Blinken comunicou as preocupações dos Estados Unidos muito diretamente ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, ligou para o seu homólogo russo, general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. O presidente Joe Biden também reagiu, enviou o diretor da CIA, Bill Burns, ou William Burns, para falar com Sergei Narinsky, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia, na Turquia, para comunicar as preocupações dos Estados Unidos sobre a ocorrência de um ataque nuclear e avaliar as intenções russas. Foi então que a Rússia achou uma solução temporária para evitar mais perdas na região de Kherson e possivelmente instabilidade contra a Crimeia e evitar assim um ataque tático nuclear. Na madrugada de 6 de junho de 2023, a barragem de Nova Kakhovka, no oblast de Kherson, rompeu-se totalmente, causando extensas inundações ao longo do baixo rio Dnipro. A barragem estava sob controle dos militares russos, que a tinham tomado nos primeiros dias da invasão russa na Ucrânia.
Muitos especialistas concluíram que as forças russas provavelmente explodiram o segmento da barragem para impedir a forte contraofensiva ucraniana que estava empurrando todas as tropas do sul da Ucrânia para a Crimeia, mas as autoridades russas negaram as acusações. A barragem tinha cerca de 30 metros de altura e 3,2 quilômetros de comprimento. O segmento rompido tinha cerca de 85 metros de comprimento. 2 dias após o rompimento, o nível médio de inundação na região de Kherson chegou a 5,61 metros de água. Além disso, os Estados Unidos procuraram obter ajuda de países não aliados, em particular a China e a Índia, mas aliados da Rússia, para desencorajar Moscou de tal ataque nuclear. Parece que as pressões diplomáticas e políticas dos Estados Unidos e também as ações da Rússia deram certas. O perigo diminuiu à medida que a guerra entrou num período de relativo impasse no leste. Todo este evento russo e o medo no Ocidente permitiram aos americanos e ucranianos instalar uma estratégia de contenção radioativa em toda a nação e a preparar um estado de alta resposta em caso de catástrofe nuclear provocada. Agradeço a sua presença em mais uma análise aqui no canal. E se gostou desse vídeo, então peço para se inscrever e ativar as notificações.